Olá, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Um projeto novo. Quero vocês sempre junto com a gente no Código de Mestre. Estamos começando aqui uma trajetória incrível que não tem como dar errado. A semeadura é infalível, né? Tudo que se planta numa terra fértil vai dar bons frutos. E nada como semear a terra hoje, começando com meu amigo Zidane, Dr. Tiago Rafael. Sou bom de nome, como sempre, eu sou muito bom de nome. Dr. Rafael. E peço desculpa, doutor, que como no improviso você está nos acompanhando, agradeço o seu convite, mas infelizmente eu só tenho um presente aqui, que é para o meu amigo Zidane. Vou começar aqui te agraciando. Espero que goste de um bom vinho, tá? E fico devendo pro ilustre colega. Obrigado. Mas teremos outras oportunidades, né, para discutir o direito e outros assuntos que nos cabem aí, né? Então, tô aqui com o Zidane, muito obrigado, tá? Você é sempre bem-vindo, né? Um cara incrível que acho que a nossa trajetória iniciou em 2015 e eu até gostaria que você declarasse isso para mim, como que iniciou a nossa amizade. Verdade, né, Fernando? Poxa, quanto tempo, hein? Quer dizer que nós estamos 10 anos, velhinho, 10 anos. Eu só tô com um pouquinho menos de cabelo branco do que 10 você, anos, né? 10 anos. Mas tá legal. Pô, fico feliz. O Dr. Fernando é uma figura sempre inovando aí, sempre trazendo bons conteúdos. Para mim é um privilégio estar aqui com todos vocês, com essa equipe fantástica. Pô, me diverti bastante aqui nos bastidores, no make-off, né? Coloquei meu amigo, Dr. Rafael, que está comigo no projeto, né? Ele está com a chuteira na mão, vai entrar em campo. Não estava preparado, não estava nada combinado. Aqui não tem pelada, né? Isso. O doutor Fernando, sempre gentil como sempre, autorizou aí a participação do meu querido amigo Dr. Rafael também, né, que é um cara que está comigo num projeto. Mas a nossa trajetória começou lá atrás, né, quando a gente estava ainda, né, no gabinete da Assembleia, né? O doutor estava no Rotary, né? Não, e tinha meu professor, né, Fernando Capês, né? Fernando Capês, pô, eu fazia parte da assessoria do Fernando Capês, tive o privilégio de conhecer o doutor Fernando, o doutor Tiago, o doutor Alessandro, Marcelo, né? Porra, uns queridos. Porra, o doutor, acho que o Fernando Capês, não sei se foi seu professor, né? Mas eu estava lá na cursinho para prestar o OAB, estava lá no Damásio, Fernando Capês, estudei com o livro dele, né? Fiz o exame da OAB lá atrás na área criminal, porém não sou atuante, tem algumas questões aí, mas sempre foi uma referência jurídica para mim, né? O Fernando Capês, ele foi dar palestra lá na faculdade que cursei, e inclusive foi até engraçado esse fato. Eu estava com um amigo do lado e falei assim, ele falou, quem assistir a palestra, eu vou sortear esse livro e vou autografar, vamos tirar uma foto. Eu falei para o amigo, vou ganhar. E eu não ganhei mesmo? Ganhei o livro, autografou para mim. Eu falei, cara, eu nunca ganhei nada, mas eu queria declarar aqui, já que está começando, eu sou o atual ganhador da Mega Sena da virada. Acertei 4 números, velho. Foi uma passagem legal. R$1.000, né? Não fiquei milionário, mas deu para tomar uma cerveja. Poxa, bacana. Pô, aquilo ali foi uma experiência bacana, né? Foi trouxemos incrível, ele aí, né, em Salto, né, no incrível, Rotary, né? Foi bacana. E depois vários momentos, né? Aquele momento eu falei, foi meu segundo casamento, né? Eu casei um momento aí em 2009 e aí foi uma festa legal, tal, né? Acho que o Vi tava junto comigo lá. Queimei uma largada lá, é um outro assunto, acho que eu não vou estender muito nisso, mas aquele momento lá do Rotary, cara, tinha 230 pessoas, cara, em um lugar que teoricamente cabia 180. Nunca teve nada acima disso, né? E eu lembro que eu queria trazer uma orquestra. E essas conexões, que isso é maravilhoso, né? Estarmos aqui hoje, são conexões. E o Rotary me trouxe muito disso, né? Tem um maestro de Lençóis Paulista, que ele falou, ele tinha uma orquestra com 42 músicos. Ele falou, doutor, onde que você quer que eu toque? Que dia? Daí o pessoal do Rotary não queria que eu trouxesse 42 músicos, que não ia caber no salão 42 músicos. Aí no final foi o que foi, ele trouxe uma Big Band. Aí acho que você deve lembrar que tinha o pessoal de uma Big, 15 músicos tocando a orquestra, o hino. Um excelente evento. Foi um negócio incrível, cara. Foi.
E, como sempre, o doutor Fernando sempre muito didático, né? Sempre um mestre mesmo, né? E depois eu vou perguntar para ele o código de mestre, né? Ele sempre o mestre, e tudo que eu vou fazer, eu sempre me inspiro num conselheiro, né? Você é um grande mentiroso, né, velho? O Fernando, ó, estamos na campanha do Fernando Capês, o que você pode me ajudar? E falou, pô, claro, pô, para mim vai ser uma honra. Fez todo um cenário aí na época que eu fazia parte do quadro do Fernando Capês e me apoiou em várias loucuras minhas, né? Sim. E tanto candidatura, ele sempre, pô, me levou num clube de futebol aqui, lembra? Pô, aquele pessoal, um grande abraço para ele. Me recordo o nome do presidente na época, que nós fomos naquele clube amador, que ele, pô, ficaram todo empolgado, né? Acho que devia ser o Saltense aqui, eu não lembro o certo. Um time de várzea, né? Um time vermelho, pô, faz tempo, né? Sim, sim. Pô, a memória tá começando a falhar aí, o Alzheimer vem chegando, né? Poxa 47 vida. anos, né, velho? Mas foi muito legal, né? E, pô, cada loucura, a própria tentativa de eleição na época da federação, o Fernando sempre vai. Eu gosto de apagar fogo com querosene, né? E é legal. Então não vem com uma brasinha pra cima de mim que eu vou jogar querosene. E, ó, parabéns aí, que iniciativa, muito obrigado pelo presente, me sinto honrado aí, nem merecia tanto. E, poxa, parabéns por esse projeto fantástico que você inicia aí hoje, fico feliz, né? Importante, né? Eu acho que assim, é um projeto que tem a contribuição de várias pessoas, né? Inicialmente a sua, o qual eu agradeço imensamente. Acho que uma das primeiras pessoas que eu pensei para estar junto comigo foi você, e o convite foi atendido prontamente, sabe assim, fantástico. Mas tem algumas empresas que cercam o podcast para que isso aconteça, né? Eu acho que primeiro vou agradecer a WAM Produções Visuais e Audiovisual, que além de ser uma empresa fantástica, acho que depois os bastidores, acho que já vai aparecer em um momento aí, é meu primo, Vinícius. Então é um cara que tem no meu coração, São Paulino, tal, complicado isso, né? E carreguei esse menino no colo, né? Depois a gente avança nesse assunto nos bastidores. A Magara, uma empresa de cosméticos também, está aqui a proprietária Amanda, depois eu quero que ela fale mais sobre ela e sobre a empresa, né? A Acorde é uma das nossas empresas, que é uma câmara de mediação e arbitragem. Eu aposto muito nisso, desde 2012 foi um mestrado que eu fiz na Argentina de Direito Empresarial. E a Argentina e a Itália estão na vanguarda desse tema de mediação, né? E eu vim meio encantado disso para cá e desde lá então comecei a apostar muito nisso. E hoje eu estou um pouco focado, assim, hoje a bola da vez é a Acorde, tem um projeto grandioso aí a nível nacional para homologar a Acorde em todos os tribunais de nossa federação. Então hoje eu sou um integrante da seccional na mediação empresarial, além de ser um mediador aí profissional há muito tempo, né? Então, Fernando Santos, que hoje acho que é o alicerce de tudo isso, que é a advocacia, né? Hoje a sociedade é composta só por mim, já tive sócios. Eu tenho meus sócios lá em São Paulo, mas são CNPJs distintos, mas existe a sociedade de fato, que transcende a questão empresarial, né? Hoje são grandes amigos, né? Doutor Alessandro, doutor Marcelo, enfim, pessoas que começaram uma trajetória desde a minha primeira pós-graduação, com uma conversa, com um trabalho apresentado e virou uma sociedade, né? E essas são as conexões mágicas que a vida nos oferece, né? Além disso, tem o que mais aqui? Até consultoria empresarial, e eu acho que é isso que nos cercam aqui, porque isso que dá o suporte para que isso esteja acontecendo, né? Então, muito obrigado a todos vocês aí, principalmente a produção, que está incrível aqui. Dá até vontade de ir no banheiro inicialmente, né? Porque o cara veio com uma metralhadora aqui, né? Sim. Eu achei que via com celular, um iPhone, ia fazer sucesso. Mas estamos um pouco longe disso, né? Logo, imagina. Isso só tenho que te elogiar também pela essa função social importante sua, né? A gente vai longe, viu? A gente vai longe. Que o papo vai discorrer aqui e nós temos não só conteúdo, né? Mas temos bagagem. A vida nos trouxe isso, né? Claro. Para disseminar algumas verdades e dar esclarecimento, né? E até para dar esclarecimento, eu gostaria tratar um pouco do futebol. Sei que você já foi um presidente de clube, claro. E eu sempre sonhei em ser um jogador, mentira. O futebol não era meu forte. Mas tem que começar, né? Do começo, é mentira. Né, doutor? Então fala um pouquinho aí da sua infância pra gente. Claro. Como tudo isso começou, o seu interesse pelo futebol também. Claro. E, né,
trazer esses temas de relevância para a sociedade é um grande mérito desse podcast. Eu vou copiar uma frase de um ex-presidente, não sei se não lembro se é o Getúlio Vargas, que eu saio daqui para entrar para a história, né? Fui o primeiro, então vou entrar para a história. É verdade. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, é assim, né? Uma infância simples, né? Humilde, a gente que... Você é herdeiro, Zidane? Eu falei um código aí que não deveria ter falado, Zidane, né? Isso é meio... Então, né? Isso é um apelido carinhoso que veio desde a infância, né? Meu sonho era ser jogador de futebol, né? Então, brincava muito ali, né? Eu apanhei muito por causa de futebol, minha mãe muito rígida, né? Eu com meus irmãos, tenho mais 3 irmãos, e eu o que mais gostava de futebol. Os outros, vôlei, basquete. Do meio, mais velho, mais novo, quem era você? O mais velho, vôlei, o do meio... Você é uma caçula, então. Não, eu sou do meio, né? Do meio. O do meio, futebol, e o mais novo, basquete. Só que Mas baixinho todo mundo não no ia chegar a lugar esporte. nenhum, né? Seu pai era do esporte ou qual incentivo? Meu pai jogava bola, amador, né? Meu Tá. pai fanático pelo futebol, Tá. então eu ia com ele, acompanhava ele nos campos de futebol, e aí surgiu esse interesse. Meu pai incentivava muito, a minha mãe contra, né? Tá. E como sempre, é a mulher que manda, né? Então meu pai não era diferente, Sim, né? Ele sim. respeitava por livre e espontânea pressão. E... A palavra é do homem sempre, né? Sim, senhora, não senhora. não tem o que fazer, né? Que bom que vocês reconhecem. A gente finge que a gente obedece, né? Elas fingem que mandam. E minha querida falecida mãe, né? Faleceu em 2019. É recente. Ela tinha com ela que profissão naquela época de jogador era profissão de vagabundo, né? Tá, O filho dela sim. tinha que estudar. Então, Sim. eu frustrado, né? Talvez eu não seria um grande craque. Não fala isso, doutor, porque aí você nos desprestigia, né, velho? Eu frustrado, porque eu não queria, na época eu não entendia por que eu não posso Aí jogar. vai fazer direito. Aí apanhava por causa de futebol, e aí, aí inventei de primeiro fazer outros cursos e tal, até chegar na faculdade de Direito, ser aprovado em concurso público. Parabéns, e tal. viu? Mas nunca esqueci do futebol, né? Então eu vi a dificuldade que era ir, na época em São Paulo, morava na Zona Sul, se deslocar para um clube chamado Jorge Bruder, na região de Santo Amaro. Você morava em São Paulo, então? São Paulo, ali próximo de Interlagos. Tá. Então era o sonho de todas as crianças jogar nesse Jorge Bruder. E ele tinha várias avaliações, tinha ex-jogadores que encaminhava para os clubes. Sim, né? Então sim. eu ficava lá fazendo aqueles testes, aí eu aprovava, minha mãe tirava. Aprovava, minha mãe E passava tirava. nas peneiras? Passava. Pelo menos era uma peneira exigente, né? Então passava. Já não tinha uma mão amiga que nem tem a CBF hoje, ou não? Não. Assim, ali foi no mérito mesmo. Mas muita dificuldade, né? Vi aqueles apadrinhamentos, como sempre, né? Sim, uma modalidade antiga, né? E tinha aqueles escolhidinhos, aqueles que o pai tinha mais condição financeira, né? Ajudava o clube. Então, eu senti muito com isso. Mas isso acontece até hoje. Até hoje. Mas eu agradeço a minha querida falecida mãe, porque toda a rigidez dela para a formação acadêmica. Hoje somos todos formados, né? Parabéns. Eu vim para o direito e eu fui o único na época do TCC na FMU de São Paulo, já comecei lá naquela época. Foi o pessoal do Mackenzie da FMU, né? me assistir. A minha monografia foi em Direito Desportivo. Na época era muito novo, né? Sim. E isso, 2008. Sim. Formei em Direito na FMU em São Paulo. E Direito Desportivo era novo. Né? Você era os filhinhos de papai que usava de manhã ou não? Não, eu estudava à noite, tinha uma bolsa ali por causa do cargo público, então eu estudava à noite, ia pro serviço, saía correndo para ir para... Você foi meu bicho, eu nem cortei seu cabelo, cara. Poxa, você vê que coisa. E foi uma experiência marcante. Eu acabei entrando no futebol de outra forma, né? Aí eu comecei a me especializar, eu terminei a faculdade, fui para a Escola Superior de Advocacia lá no Lago da Pólvora, ali na Liberdade. Sim. E fiquei 2 anos fazendo direito esportivo. Depois eu entrei na Federação Paulista, fiz master em gestão de futebol, fiz curso na CBF. Eu comecei a fazer cursos e Tem autoridade. Aí eu comecei a estudar futebol e me especializei em direito desportivo. E baseado nessa dificuldade, o que eu visitando os clubes nesse período, eu vi a dificuldade que é para um atleta entrar no clube.
Sim. Né, o monopólio que existe, né, aquele direcionamento. Aí foi quando eu resolvi, né, também numa experiência, através do futebol, acabei sendo eleito vereador lá na cidade de Jaguariúna, então foi uma experiência importante. Foi através dessa representação popular que eu consegui trazer o Jaguariúna Futebol Clube. E como você foi parar em Jaguariúna? Jaguariúna, eu na época, assim que eu parei de estudar, que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com um amigo, né? Um amigo que tinha uma empresa de tecnologia. Então ele prestava serviço para a prefeitura. Então, na época, eu peguei e fui atender Jaguariúna, Pedra Branca, aquelas cidades. A Jaguariúna já era o polo da tecnologia ou ainda não? Não, nesse período não. Estava em evolução, estava em crescimento. E aí eu, né, nesse período, eu conheci, né, a querida mãe das minhas filhas, né? Sim. Então, ela é de Jaguariúna? Ela é de Jaguariúna, nativa de lá. E eu acabei me enraizando em Jaguariúna, né? E fiquei com um período voltando para São Paulo até me fixar na cidade de Jaguariúna. E mexendo com o futebol lá, já comecei a reunir algumas lideranças. O Jaguar não existia? Não existia. Existiam várias ideias de criar um clube, nós tínhamos um estádio parado que não tinha finalidade específica para ele. Foi quando um saudoso Sudaco, né, ex-jogador Sudaco, que foi reconhecido pelo Pelé como o melhor cara que ele viu bater na bola, né, era lá de Jaguariúna, então ele ficava me incentivando, doutor, vamos criar um clube aqui, Sudaco, né, então eu vi esses dias o Milton Neves, Sudaco tá vivo? Faleceu, né? Lamentavelmente, foi um dos grandes incentivadores para me levar um clube lá, porque eles tentaram. O falecido Celso França também, foram duas pessoas que me incentivaram muito, fora outras pessoas, Mauro de Jesus, figuras. Tudo de Jaguariúna. Tudo de Jaguariúna, ex-jogador. Eu comecei a participar desse grupo e vi muita dificuldade. E naquele momento você era vereador? Não, antes disso, né? Depois eu comecei a mexer com o futebol. E aí me elegeram vereador. Sim, Esse grupo falou, a repercussão do futebol te trouxe... Só tem uma forma de a gente mudar o sistema aqui e criar um clube. Que legal. Elegendo você vereador. Nunca tinha disputado uma eleição. Foi. Primeira eleição ganhei em Jaguariúna. Parabéns. Nossa, e como foi essa primeira eleição para você? Foi assim... Porque até então você não estava na política ainda, né? Não estava. Eu, da minha família, sou o primeiro político, né, entre aspas, que teve a oportunidade de uma representação popular. Foi uma experiência ímpar, né? E eu vim ali na rigidez da fiscalização e focado no futebol, né? Então, consegui, né, levar o clube de futebol profissional para a cidade de Jaguariúna, e aí a gente estava ali discutindo os trâmites. E eu fiquei aí 5 anos à frente do clube de futebol, tive várias... fatos positivos e muita frustração. Mas, eu falo claramente, eu declaro, né, que o aprendizado acontece na dor. Então, quando você fala das frustrações que eu tive no futebol, são os seus melhores ensinamentos. E não são as vitórias que ficam marcadas, né? Eu tenho certeza que a boa dirigência estava sendo forjada ali. E eu acredito numa mudança de gestão aí para o nosso estado no futebol, né? Claro. E aí foi uma experiência, né? Foi uma coisa diferente. Eu muito novo, querer mexer com o maior esporte cultural do país, né? Que é o futebol. Hoje eu tinha um professor na Escola Superior de Advocacia que ele falava, cada 10 crianças que nascem, 11 quer ser jogador de futebol. Então, é uma responsabilidade, muito, né? grande. Você mexer com o sonho das pessoas. Então, fui muito criticado, né? Porque eu queria fazer a coisa certa, né? Nunca aceitei ali, né, aquela rigidez, e eu tive pouca flexibilidade nesse sentido. Mas sempre que chega alguém querendo fazer melhor, querendo fazer diferente. Geralmente essa pessoa é criticada, né? E foram dois impactos, né? O processo político, ninguém imaginaria que eu ganhava a eleição. Não gastei nada, foi mesmo com o apoio dos amigos. Genuíno, né? As pessoas acreditaram em você, foram lá, digitaram o seu número. Então, eu entrei numa história assim, natural, uma campanha limpa, não houve nada que desabonasse a eleição, e criar o maior projeto da cidade.
que é um clube de futebol profissional. É o maior projeto esportivo, ganhamos vários prêmios de futebol da região, nos dava oportunidade não só para Jaguariúna, Santo Antônio de Poços, Pedreira, Olambra, Amparo, cidades Arcades, Arthur Nogueira, cidades ali que limítrofes de Jaguariúna, que não tinha clube de profissional. Sim. Então Jaguariúna era a referência. Começou a dar oportunidade. Pô, isso, muita ciumeira, muita vaidade e muita pressão. Sim. Foi uma vidraça, guerra, né? foi uma guerra. Virou vidraça, a pedrada veio, né? E o Foi uma doutor guerra. citou no começo que teve muitas frustrações, né? Claro. E quais foram essas frustrações? A frustração é um sistema arcaico. O sistema da época e hoje, as entidades que administram o futebol, elas estão ultrapassadas, né? Tem políticas de gestão totalmente ultrapassadas. A começar pelo processo eleitoral, né? Você tem um sistema engessado, um sistema monopolizado, né? Num sistema de capitanias hereditárias, você vai passando não de pai para filho, mas você vai passando para o amigo, e você não tem uma discussão do processo eleitoral. Acho que muitas pessoas não sabem nem como funciona, né? E aí eu fui um crítico ao sistema da própria Federação Paulista, na qual o Jaguariúna é filiado, porque eu disputei uma eleição democrática. Eu disputei, eu fui o mais votado na época do meu partido. Eu tive que levar para as pessoas propostas, eu tive que levar o que o Zidane vai fazer de diferente para a política. E eu vi uma eleição que não tem proposta, uma eleição que é por aclamação. É que você já tinha uma experiência do processo legislativo lá do município de Jaguariúna, quanto vereador. Sim. Que dos males era um pouquinho melhor, vamos falar assim, né? E aí você trouxe essa experiência e enxergava um negócio totalmente antagônico dentro de uma instituição que estava gerindo o esporte mais tradicional do Brasil. Do mundo também, né? Se não do Brasil, porque não falar do mundo. O que causa estranheza nesse processo é o peso dos votos, que inclusive o Zidane pode falar aqui com muita propriedade, que eu entendo que não tem como os clubes pequenos crescer. Eu acho que você enfrentou dificuldade nesse sentido, né? Eu achei um absurdo o processo eleitoral, uma comissão eleitoral que é um puxadinho da federação, com indicações específicas, não tem discussão. Eu tentei disputar a eleição na eleição passada e o edital de eleição ele saiu em dezembro, em período festivo. Você tinha até o 10 de janeiro para registrar uma chapa, um período que estava todos os presidentes, você não tinha mínima condição, ninguém tinha de conversar com o presidente em período de festa. Se fosse falar de eleição de federação, ninguém ia te atender. Então, foi uma situação muito inusitada, eu achei muito... não foi nada elegante esse desequilibrado, procedimento. Equidade não existe nessa situação. Né? E eu comecei a ver a dificuldade do jovem, da criança e adolescente, porque eu comecei a lembrar da minha infância. Então, a grande dificuldade que eu tive, cortava o coração de ver pais tendo que pagar para entrar no clube, para ter acesso a uma categoria de base, e a federação milionária, com orçamento gigantesco, distribuindo o recurso, o orçamento para a federação, com equipe de gestão, e para alguns clubes são privilegiados com a distribuição de orçamento. Fala uma coisa, qual que é o orçamento da Federação Paulista de Futebol? Ele passa, eu não tenho aqui precisamente o valor, né? Porque eu estou oficiando, pedindo essas informações. Sim. E é difícil. É por isso que eu trouxe o doutor Rafael para nos auxiliar aqui, porque é toda uma negativa, né? Sim. E aí eu comecei a ser um crítico, eu falei, eu estou tendo muita dificuldade na questão de gestão de um clube, que você querendo dar oportunidade. Na época eu assumi um compromisso com o Ministério Público de tornar o clube formador, de dar incentivo, bolsa atleta para o jogador, não cobrar, se dar alimentação, psicólogo, fui atrás de parcerias, a gente foi atrás de investimentos para o estádio. E é uma mobilização gigantesca, né? Não é uma coisa simples. Diferentes profissionais, né, atuando. Sim. E você ficar refém de parcerias, né? Parcerias que vão lá, eles... eu tive muita dificuldade com parcerias que eles vão lá, faz uma parceria com o clube, você acha que o sujeito vai investir no clube, ele vai lá e começa a cobrar dos pais dos jogadores.
e mantém. E isso é recorrente até hoje. É uma prática antiga que clubes de primeira divisão, Série A2, Série A3, A4, segunda divisão, é uma prática, porque o futebol é caríssimo, não tem incentivo. Nós vemos uma maior crise pandêmica do país, que foi a pandemia. Que incentivo a federação deu para os clubes menores? Porque eu nunca me preocupei com futebol profissional. Futebol profissional eu acho que é para empresário. Para gente grande. E para time grande, né? O futebol profissional é o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, que tem torcido, tem uma história, Santos, que tem aquela história com o futebol profissional, então tem torcida que cobra, os caras têm que estar lá disputando os maiores campeonatos. Um clube menor ele tem que preocupar com a base, com a criança e com o adolescente. Ele acaba tendo um protagonismo formador. Fora o trabalho social que esse clube faz, né? Na região ali. Não é, eu nem falo só na cidade, mas na região, né? Eu vi uma ignorância, uma pobreza de atitude de agentes políticos e eu acabei até saindo da Câmara, desistindo do processo eleitoral para me dedicar à presidência do clube, né? Para não ter vínculo político, para não achar que aquilo ali era um trampolim. Poxa, eu tinha muita dificuldade. Secretarias de esportes é um outro grande problema do nosso país, que ela acaba sendo moeda de troca do processo político, né? Colocam ali, muitas vezes, pessoas que não tem nada a ver com futebol, para você empregar, colocam na Secretaria de Esporte. Então, eu tive muita dificuldade com o processo político de gestão. Os caras achavam que era para ganhar dinheiro, que o futebol você vai ficar milionário. A maioria dos clubes estão falidos, clubes de primeira divisão com dificuldade, com dívida milionárias, né? E, eu achava um absurdo. Um jogo do Sub-11, Sub-13, eu comecei a ver aquilo com tanta dificuldade, que é o início do futebol, crianças de 9 a 11 anos que tem ali o sonho de estar num clube profissional para jogar um campeonato paulista. Custa R$13 mil no estádio. Jogo de Sub-11 para startar o jogo. De meia hora. Você vai formar, você tem que gastar 13 mil por jogo. Você tem que montar campo. São regras pré-estabelecidas pela federação e ponto. Para a federação e pronto. E a porque federação é o protocolo para iniciar um jogo. É assim que tem que ser. Se não for assim, não inicia. E a federação não incentiva nada. Voltando ao que eu falei da pandemia, nós passamos por uma crise pandêmica para São Paulo, Palmeiras e Corinthians, que são crimes grandes. Eles têm ali toda uma estratégia de marketing, tem milhões de torcedores, eles geram um orçamento para o clube, né, que são associações que eles conseguem a captação de recursos para o clube. Agora, um clube lá do fundão do interior, dos tantos municípios aí do interior afora, qual é a receita do clube? Você não tem TV, você não tem renda. Nós fizemos uma carta à época, me juntei com alguns presidentes, pedimos um apoio para o atual presidente na pandemia. Eu vi distribuição de renda na pandemia entre a gestão da federação. Eu vi nenhum incentivo na pandemia, isenção de anuidade, de taxa, nenhum apoio. Então, obrigatoriedade, tem que disputar profissional. Eu nunca me preocupei com profissional, que é caríssimo. Quanto custa para uma equipe começar, para estar lá na federação hoje? Porque é um sonho de muita gente, né? Ter um time na federação. Eu tive esse sonho, é uma ilusão, porque se você não tiver ali gestores públicos e políticos focados na criança e adolescente do município e da região, com compromisso de dar oportunidade para criança e adolescente, os caras ficam politizando, fica uma prostituição, desculpa o termo, política. A federação, eu achava um absurdo, a federação ela entra em contato direto com os prefeitos, os vereadores, e o presidente do clube fica submisso ao processo político. Quantos clubes aí? Problema de estádio. A federação não apoia nada, pelo contrário, ela cria regras, onera o clube, oneraram os clubes no período de pandemia, e nós tivemos até hoje incentivo nenhum. Foi o que foi me frustrando no futebol, e chegou um determinado momento que eu cheguei no atual presidente da federação e falei para ele, presidente, essa situação é insuportável, a federação é uma entidade riquíssima, a federação tem um dos maiores orçamentos que uma instituição pode ter, e a mais rica da federação, dos 26 estados, a Federação Paulista é a mais rica. São Paulo é a locomotiva do Brasil. Eu falei, presidente, não tem como essa política de
extirpação de aniquilação dos clubes menores, que são os grandes formadores. Se não tiver uma política efetiva da federação para resgatar a história, eu sou favorável de cobrar a responsabilidade de gestão dos presidentes, né? Infelizmente tem a laranja boa e a laranja podre em todas as profissões. Sim. Mas eu vi muita gente bem intencionada sair do futebol, como eu. Porque vai de encontro com esses desafios, né, que você trouxe. E diante de tudo isso que você falou, por que você hoje se dedica ao futebol? Porque eu vejo muitos desafios na sua frente, muitos obstáculos, né, a serem superados. Se você hoje está nesse ramo, né, qual a mudança que você quer causar, tanto no futebol quanto no mundo? Se você fosse o atual presidente da federação, qual é a primeira mudança que você faria? E fazendo um gancho nessa pergunta, né? São aqui duas aí. Aqui você tem que me preparar, né? Senão aqui é time grande. Aqui a Alemanha não consegue nada. E a aqui, Alemanha não consegue empate aqui, aqui 7-0 para a Alemanha é fácil. Time grande. Voltando na questão da administração do futebol, em determinado momento, baseado em tantas frustrações, hoje nós temos o maior campeonato de base da América Latina, que é a Copa São Paulo. Eu vi a cidade de Jaguariúna investir tantos anos. Receberam lá, né? Várias sedes. O Jaguariúna jogou sem incentivo nenhum, puta dificuldade, tem que correr atrás, submeter a sistema de parceria, deixa dívida para os clubes, um monte de picareta, contando história, daqui a pouco você tá vendo que o cara tá cobrando dos pais, e eu sempre fui contra isso. É muito difícil. Eu peguei pro presidente a Copa São Paulo, que é o sonho de todo a vitrine, jovens, né? É a vitrine. Né? Que quer jogar uma Copa São Paulo, você vê, na época, vários jogadores participar. Eu tive problema com vários patrocinadores da última edição. Por exemplo, eu tinha um patrocinador que forneceu o ônibus para todas as equipes sediadas no município, para a equipe do Jaguariúna, ele colocou uma placa e o ônibus lá, a federação impôs para tirar a placa, eu tinha que esconder todos os patrocínios, e eu não podia ter o direito de captação de patrocinador, é tudo da federação, não repassa nada. E também não tem o recurso. E há recurso público investido numa Copa São Paulo, e a federação só arrecada. Aí eu aí começou a minha discussão com a Federação Paulista, cheguei para o presidente, eu não acho certo, eu achei um absurdo eu tive problema, perdi patrocinadores, falou, poxa, eu ajudei. Correu atrás de tudo. E se você bate de frente e fala, não vou tirar o ônibus, não vou tampar a placa, eu fiz não isso, tem o jogo? Eu fiz isso, me aplicaram uma multa. Sim. Me aplicaram uma multa falando que eu não segui o regulamento da competição e aplicaram uma multa, foi pro TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, aí eu comecei essa discussão com a federação. Até aí participei do processo eleitoral do presidente, o presidente fez uma série de propostas, vamos lá, vamos mudar, vamos tentar melhorar para os clubes, não mudou nada. Aí eu comecei a questionar nos conselhos arbitrais, achava um absurdo, taxas, a inserção de funcionários para o clube pagar, então cada hora ele vai lá, quer mexer com futebol? Futebol é para quem tem dinheiro. Vai lá, colocou um monte de cargos, os clubes estão saturados de dívida. Aquela época era 13 mil, hoje deve estar passando dos 20. Você tem que pagar delegado de equipe, você tem que pagar uma equipe inteira e a federação só arrecada. Obrigatoriamente tem que ter as posições em cada clube. E aí, eu comecei a me insurgir, e comecei a questionar. E aí eu fui querer participar do processo. Falei para o presidente, eu acho um absurdo isso. Ele, presidente, eu até hoje, a única forma de você mudar o sistema, seja candidato. O presidente falou. Falou para mim. Obrigado pela dica. Aí eu comecei esse processo de discussão do processo eleitoral. Foi aí que eu vi vários absurdos, foram outras frustrações. Por exemplo, nós temos um estatuto da federação onde a maioria não decide. Ele teve várias alterações. Aí está aqui o meu amigo doutor Rafael, que está junto comigo nesse projeto de pré-candidatura. Estou iniciando um processo com antecedência para não ser pego de surpresa. E agora nós vamos discutir com os clubes. Aliás, eu queria mandar um grande abraço para o Marcos Batalha, do comercial de Ribeirão Preto, né? O
comercial, o Marcos é um grande incentivador, criou aí o movimento dos clubes pequenos, vem batalhando, ele, o Flávio, vem ali... O comercial já teve na primeira divisão já, né? Eu não me recordo, mas o comercial é um clube, não é o de Ribeirão, é o comercial. São vários comerciais. Tá. E aí eu achei um absurdo o processo eleitoral, onde a maioria não decide. Você pega os times da primeira divisão, que decide a eleição, tem peso maior. Por exemplo, 8. E você pega os times da Série A2, tem um peso um pouquinho menor. Quer dizer que o voto dele é vezes 8. E aí você acaba... Os clubes e as ligas, que a maioria, não decide a eleição. Como é que a política vai chegar para os clubes pequenos e para as ligas se você não alterar e equilibrar o voto? Seria, fazendo uma analogia pelo processo político, nós vamos ter aqui eleições gerais daqui a 2 anos, a eleição para presidente da República, você tirar o poder do povo, de todas as classes, de ir lá e votar para presidente da República, você colocar que só o governador tem peso 5 na eleição. E o voto do povo... Sim. E isso, né, Zidane, fica tão complicado pelo fato de que nem você deu o exemplo agora, numa eleição popular comum, o voto do presidente da República, que ele também vota, porque sendo ele candidato, ele tem direito ao voto, ele tem o peso do voto igual ao meu, sim, igual vale ao Zidane, igual ao seu. Então, ali nós estamos falando de democracia, de democracia e de um equilíbrio. Agora, o time da primeira divisão tem peso 8. Aí vamos para a segunda divisão, tem lá um peso 5. Aonde que você somar os pesos desses grandes times, a maioria, que são os times menores, porque vamos pegar São Paulo, que é sempre referência, tem 4 times grandes. Tem outros times de primeira divisão, também, se comparado com as outras divisões, tem um peso maior. Só que quem resolve é os 4 grandes aqui. Quem traz ali o grande poder de voto, esses 4 grandes, com mais alguns, eles formam uma cúpula, e como aquele time de interior vai conseguir se sobressair, vai conseguir criar receita, contratar jogador. Eles vão ficar justamente como um time formador, que às vezes cai um Neymarzinho na mão de um time desse, vem um time grande e olha e fala, eu quero comprar. Como que um presidente, ele segura um garoto desse? Não tem como. Ele precisa do caixa. Quando muito não assedia e faz um contrato em cima do contrato, né? Então, assim, sem contar esses outros problemas jurídicos. E isso é tão grave, e eu acho tão importante iniciarmos uma discussão desse assunto aqui, porque se nós pegarmos no futebol, a gente assiste o futebol como? O futebol, ele é uma paixão, ele é um esporte, e muitos também tratam o futebol como um negócio e como um espetáculo. Então, a gente assiste a elite do futebol. Agora, a molecada que joga no futebol nesses times do interior, pega lá o salário de um jogador profissional de um time que está jogando uma 3ª divisão, uma 4ª divisão. Tem dificuldade para levar um prato de comida para os filhos. Desiste do futebol, tendo talento. Por quê? Porque esse time é sufocado por toda essa política que ninguém sabe por trás. Porque a grande massa, porque futebol é o esporte mais popular do mundo. O brasileiro é apaixonado por futebol. Pergunta qual brasileiro que sabe que tem toda essa estrutura por trás para chegar. O brasileiro é paixão, é espetáculo, né? E para os grandes é um baita do negócio. E é muito nítido isso, né? Eu morei alguns anos em Recife. E lá um dos maiores clubes é o Santa Cruz, né? Que é um clube com uma torcida bem grande. Sim, e teve uma época que o Grafite jogou. E nessa época foi até muito... O Grafite que era de São Paulo, né? Isso. Você jogou de São né? Paulo, né? E ele... Saiu muito na mídia isso, porque os patrocinadores não, né? Empresários, né? Que pagavam o salário dele e ele levava até prato de comida para os outros jogadores. Então isso é muito complicado, né? Se você pegar aqui a cidade... Do mesmo clube, inclusive. Né? Sim. De Salto, doutor. Quantos meninos saem daqui que os pais estão pagando, se deslocam, se esforçando para estar mantendo o alojamento? Clubes de primeira divisão faz isso, cobrando o alojamento. E aí você acaba atendendo 2 sonhos, o do pai e do filho. Sim. Então os caras isso virou um mercado, a federação sabe disso.
não tenho política nenhuma para apoiar nesse sentido. E a federação fecha o olho. Com um orçamento gigantesco. Então, eu acho um absurdo eu ter que gastar com criança e adolescente, uma vez que tem uma entidade que monopoliza o futebol, que é o sistema federativo, o sistema FIFA. Essa é uma discussão que nós estamos perdendo, no meu ponto de vista, a referência de país do futebol, por causa do processo arcaico de gestão. Isso você levando uma discussão, eu acho que até para a eleição da CBF, tinha que ter o Jaguariúna, o pequeno lá do interior, tinha que votar para o presidente da CBF. Uma vez que ele se submete nela, né? A CBF manda no futebol no Sim. Brasil. Se o time de Jaguariúna se submete à CBF, como que ele não pode ter um poder de voto Que com a representatividade lembrando, lá? aí ele perde a hegemonia, né? Aí o poder sai da mão. E nós sabemos, né? O Brasil ainda é uma democracia muito jovem. Acho que tem um processo democrático que tem que ser evoluído. Não só um processo democrático, como uma federação paulista. Isso é uma cultura. Então, é uma cultura de uma democracia jovem. Precisa ser mudado. Então a gente precisa do torcedor ter um papel fundamental e até de trazer algumas disputas judiciais para começar a mexer nesse balaio aí, né? Porque se não mexer, isso vai se perpetuar, como já está. Essa é a ideia, até que eu aceitei aqui a convite do Zidane compor futuramente, né, até uma chapa para a gente cutucar essa ferida. Porque existe essa cultura no Brasil de justamente o quê? Só os grandes vão mandar. Sim. Vão mandar no futebol, vai continuar um monte de jovens lá, com os pais muitas vezes bancando, e muitas vezes os clubes eles têm que ter o recurso. O que eles fazem? Eles criam alojamentos. Os alojamentos eles estão cobrando mensalidade dos pais, a federação sabe disso, como disse o Zidane, e ainda vende uma ilusão para o pai. É o E sonho, o pai, né? com o sonho do pai, sonho. ele faz o quê? Fica colocando dinheiro no filho e recebendo. Nossa, seu filho, você tinha uma joia dentro de casa, seu filho é bom, hein? Seu filho é bom. Às vezes nem joga tudo isso. Sim. Só que a federação está preocupada com isso. Mas sabe como mexe no sentimento, né? No sonho. Sim, Mas um processo de formação, e a federação é uma associação, e com essa a minha crítica, ela foi maquiada como empresa, né? Parece hoje que ela tem um dono e é uma associação formada por Parece clubes ou tem? e ligas, né? E eu respeito, é claro, vamos respeitar a história dos clubes de primeira divisão. Claro que você pode criar conselho de clubes, você pode deixar, claro, dada a importância, os caras têm ali toda uma política específica de valorizar. Agora, eu não posso sacrificar os menores e deixar esse sistema sufocado. Não participo do processo eleitoral para você pegar e só beneficiar os grandes. Como é que você mudou o sistema? É participando da eleição. Sim. Numa democracia, estamos na democracia. É claro que a gente vê ali no início, pô, você é louco, você vai brigar contra o rei. Eu falei, eu não tenho medo do desafio. Briga então de foi Davi e Golias, né? uma briga de Davi com Golias, e eu peguei e falei, eu acho que a minha grande contribuição no futebol vai ser mudar o processo eleitoral. Achei super salutar a participação do Ronaldo Fenômeno agora, um cara que teve à frente de um clube de futebol, um cara que teve, além dele ter a história que ele teve como jogador de futebol profissional, ele teve à frente de um clube como vários outros ex-jogadores, e ele sabe o que é lidar com categoria de base, ele sabe como é que é a transição do atleta adolescente para o profissional, né, esse sonho, lidar com toda a situação, e ele sabe a dificuldade. Embora o Edinaldo é um cara super receptivo, um cara democrático, né, embora a única queixa ele é o sistema da CBF também, onde votam times de primeira divisão e presidentes de federação que estão há anos aí e não mexe. Então você vê com bons olhos o Ronaldo Fenômeno estar buscando essa... Achei interessante, a gente vai aí tentar levar essa discussão aí para ele, para a gente democratizar o futebol. O Fenômeno, ele é para mim, assim, eu particularmente, né, eu sou do esporte, né, futebol não foi o meu esporte predileto, eu joguei handebol para a cidade de Salto, eu disputei um regionais, foi meu auge, e eu acho que eu tinha mais habilidade com a mão do que com o pé, né, não tenho certeza. Mas o Fenômeno, para mim, assim... Eu declaro, foi o melhor jogador de futebol que eu vi jogar. A discussão de Pelé, não vi jogar. A discussão de Romário, para mim é Ronaldo, cara.
É o fenômeno, né? O Gaúcho tem um encanto, né? É um mago. Mas o Ronaldo... E sem contar assim, o cara é um embaixador, dono do clube lá na Itália, agora Cruzeiro. Personalidade muito sim. forte no futebol. E o Zidane falou uma coisa que é interessante. O Ronaldo Fenômeno, ele é o cara que ele sofreu na pele, porque ele conta o que ele passou. Até questão de passagem, de alimentação, para chegar... Lá atrás, no começo lá da atrás, para ele chegar onde ele chegou, e tendo o talento que ele tem. Só que a gente tem que lembrar aqui, o futebol não é só feito de caras que tem o talento do Ronaldo Fenômeno, do Pelé, do Neymar, do Ronaldinho Gaúcho. Sim. Tem também outros excelentes jogadores que não estão no nível desses gênios, mas são excelentes jogadores. Sim. E a dificuldade? Se o Ronaldo teve essa dificuldade, imagina outros jogadores. E assim, o Ronaldo tem uma importância muito grande, né? Porque assim, hoje o Ronaldo ainda é uma referência um pouco mais do passado, mas se fala de Neymar hoje, né? A molecada sonha sendo Neymar. É muito louco, porque hoje a mídia social está muito intensa, né? Acho que é isso um pouco que nós estamos buscando aqui, esse alcance, para que nós possamos ter voz amanhã, né? Numa discussão tão importante como essa. Então é muito importante ele estar à frente, eu vejo dessa forma. Eu não sei como ele vai ser como gestor. Vejo ele que é um excelente empresário, diferente de muitos outros jogadores, né? Então também vejo com bons olhos, não tendo a bagagem que você tem no futebol, mas vejo com bons olhos. E foi não vi outro caminho a não ser participar desse processo, né? Você pega a federação, ela virou, existe a Secretaria Estadual de Esportes e existe a Federação Paulista de Futebol, que o orçamento dela é muito maior do que o da secretaria, né? Muito forte. E aí você fica frustrado porque eu tentei participar da eleição nessas reivindicações, me pediram de participar da eleição. Não quiseram deixar eu participar, eu votei contra uma série... Minimamente para participar do processo democrático, só queria minimamente. Da eleição. E só isso foi um incentivo a mais, eu falei, eu não vou desistir. Eu vou continuar o processo, fui agregando, conversando com alguns clubes, e eu achava interessante que vários clubes questionavam, mas como é que você participa de uma eleição onde o presidente chega na frente de todo mundo, né? Chega lá e fala, alguém discorda, todo mundo sentado, por unanimidade e por aclamação está eleito. Não tem concorrente. É uma eleição que ela não é secreta, né? Isso é muito perigoso. Porque você tem ali uma autoridade que já está no poder ali por um bom tempo, que tem uma força muito grande no futebol, e vamos fazer uma eleição aqui. Quem é contra o principal candidato? Você levantar a mão, você leva um tiro. Você está fora. Você levantou a mão, você está cortado. Então, Sim. primeiro que eu acho que uma das coisas que precisa ser mudada também é o voto secreto. Ajustar esse processo democrático. Eu fiquei revoltado com o processo político da federação e a forma de gerir. Existe uma distribuição de cargos e altos salários na federação, envolve políticos, envolve pessoas de vários segmentos, há uma distribuição de cargo lá, é como funciona no processo político, né? Isso já virou uma situação muito ruim, né? Porque não é por mérito, você não tem pessoas lá que vão defendendo, estão pessoas lá que estão para receber altos salários por várias indicações de interesse. E logicamente todos esses cargos são remunerados, né? Você pega os prefeitos, os vereadores que recebem convites para jogos, convites para a final de Paulistão, aquela mega festa faraônica de final de Paulistão, Copa São Paulo, e acaba eles tendo um papel, um protagonismo maior do que a responsabilidade de um gestor de um clube de futebol, Sim. que é o ente Sim. federado, que é o ente que tinha que discutir. Deveria estar nos holofotes, né? O cara fica submisso a esse sistema arcaico. Você pega clubes que prefeitos, ora ganha um, tira o estádio, ora ganha outro, põe o estádio, aí ele cede através do processo político o estádio, tendo um time na cidade para outro time, por mero capricho, articulado com a federação, e o presidente dorme de um jeito e acorda, que a maioria depende de estádios públicos, né? Então é uma política arcaica e não tem uma política necessária. A federação não apoia em nada esse processo de articulação, esse processo de distribuição. Eu acho que nesse desafio
de participar do processo eleitoral, além de... Eu só vejo através do processo político a gente levar... eu tenho nessa nova etapa que a gente tenta de levar para a sociedade, para quem realmente sofre. Eu acho que mais do que isso, assim, os times pequenos precisam ser vistos. Só isso. Alguém tem que olhar por eles. Senão o futebol vai ser feito de 4 times. Sendo que tem 4 times que vamos falar... Tem um monte de político enraizado lá na federação. Tem um monte de político enraizado lá que está há anos lá e não sai. E como é que você vai mudar isso? Eu acho que o grande desafio é você levar para a sociedade, por isso que eu vi de grande valia esse podcast, uma função, puta, parabéns a todos aí pela iniciativa, porque você levar para a sociedade, para esse pai, que vai entender o que eu estou falando, o que foi um dos motivos que eu desisti, não ganhei dinheiro com futebol, né? Que eu desisti de estar à frente da presidência, deixei lá, né, na atual presidente, a Fernanda, para me dedicar ao processo eleitoral da federação. Essa mudança estatutária, resgatar os times do interior, por times que estão parados, sabe que os juros abusivos de anuidades, cada ano que você deixa de pagar uma anuidade, a federação triplica, duplica o valor da dívida. Então você acaba não tendo a mínima condição de participar. Afundando o time, né? Tudo é taxado, inscrição de atleta, jogos, arbitragem, tudo se onera os clubes. Os clubes pequenos não têm a mínima condição. Estão todos falidos. Eu conversava muito com presidentes. E o que eu sentia nos presidentes? Esse medo. Como é que não vão bater de frente com o rei? Por reeleição. Quantos falaram para mim? Se você colocar o voto secreto, meu voto é seu. A coisa muda. Time de Série A2. Será que a pergunta do milhão, será que seria o código do mestre? Eu acho que o código... Qual seria o seu código de mestre? Eu acho que o grande código de mestre aí fica você nunca desistir dos seus objetivos, você perseverar, e quando falarem para você que você não vai conseguir, aí que você acredita no seu objetivo e vai lá falar que nós estamos numa democracia, num Estado democrático. Acho que nós temos uma Constituição, nós temos uma discussão, ninguém é soberano, e acreditar no seu objetivo. E quando falar que você não vai conseguir, eu vou conseguir. Eu confesso, cara, que eu pensei, você estava terminando a sua conclusão, eu responderia isso por você. Mas esse seria o meu código. Eu acho que isso que nos traz as nossas afinidades naturais, né? Lógico. Acho que você está... O código do mestre. Não, né? eu acho que natural, você está aqui hoje por conta disso. Você falou, eu falei, quando você começou, eu pensei comigo, esse seria o código do mestre, né? Que você já deixou essa trajetória e você definiu com maestria, porque para mim um dos meus códigos é essa resiliência, né? Quando a gente está num momento difícil, né? A gente não pode desistir, né? Acho que isso tem que levar para a vida como um todo, né? Não só para o futebol, para a advocacia. E eu já ouvi enfim. você falando exatamente isso em relação à mediação, que vai ser um processo também, né? Para tornar isso possível. E muitas vezes eu acho que em todos os ramos a gente tem que ir além, né? Porque hoje você falou, ninguém é soberano. A partir do momento que você se coloca à prova também. Porque quem vai ser a pessoa que vai se colocar à prova? Porque é muito conveniente, né? As pessoas, mas não muda, o sistema não muda. Nada acontece. Ok, mas você tá pronto para enfrentar essa batalha? Porque vai ser uma batalha. Eu tenho certeza que sim. E parabéns pelo projeto, né? Eu acho que é uma construção. Sim. Você tá com uma é uma construção. Porque se você entrar no sistema que a máquina oferece... Como você falou, você não tem tempo hábil para se construir. Então, essa construção já começou lá atrás, quando você encarou esse desafio, e absolutamente não desista, né? E estamos aqui para nos fortalecer. Isso, no bastidor a gente falou muito sobre isso, né? Verdade, assim, é muito importante também, até quero agradecer também a oportunidade do podcast aqui, Código de Mestre, porque é dessa forma que se inicia uma mudança, porque toda mudança... uma mudança de uma cultura tão enraizada, ela começa dessa forma com questionamentos. Então aqui foram feitos muitos questionamentos e que a população que consome o futebol, ela não pode olhar para o futebol somente como aquele espetáculo.
que a gente vê na TV é maravilhoso, os grandes clubes, os grandes salários, os jogadores de nome, que é o que atrai. Por trás disso tem toda uma estrutura e tem gente que ali sofre muito por não ter oportunidade. Tem milhões de sonhos talvez frustrados, né? Exatamente. Então quero agradecer também a oportunidade de trazer essa discussão aqui, porque eu acho que como nós somos o país do futebol, até somos conhecidos assim, apesar da seleção não nos traduzindo atualmente dessa forma, mas acredito que vai melhorar. Se Deus quiser. Temos fé que vai melhorar nessa próxima Copa aí, se Deus quiser. Mas assim, a gente não pode olhar só para os grandes. Vamos fomentar. A gente tem muita molecada boa que a gente está aí. Eu sou um entusiasta do futebol de uma vida inteira, sou jogador de várzea até hoje e pretendo jogar enquanto minhas pernas funcionar na várzea. E a gente vê muito moleque bom. Só que você vai conversar com o moleque, aí você vê, às vezes, a frustração dele de o amigo, meu amigo jogava bem, mas chegou no clube lá, passou fome. Chegou no clube lá, teve dificuldade. É difícil. Então, às vezes, isso frustra. Então, a gente tem que tocar nessa ferida e tem que mudar essa cultura. Tenho então, certeza. Obrigado pela oportunidade de tocar na ferida aqui. E tenho certeza que você vai ser uma ferramenta de mudança. Eu acredito nisso. Fico feliz. Fui muito criticado, fui muito ser maluco, ser Então, tá louco. no caminho certo, né? Tá Sim, Se tá sendo criticado, tá no caminho certo. Você tá incomodando é porque tá indo bem. Quando eu tava só no Amém, eu era o queridinho. Sim. Depois que eu me insurgi, pô, viraram a cara pra mim, já sofri represália, mas esse é o aprendizado. Foi o combustível. Esse é o aprendizado. E, mais uma vez, agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, Você sabe que é muito bem-vindo, né? Se a gente não cortar o papo, a gente que passa a madrugada aqui talvez falando e não acaba, né? Puxa, Mas eu acho que oportunidades não faltarão, né? Vou remanejar esse podcast para um almoço, quem sabe como foi. Foi muito bom. O doutor não estava presente, mas a gente acabou numa oportunidade faz pouco tempo atrás, fazer um almoço sem querer, querendo, né? Mas foi muito bom, né, Foi cara? muito bacana, foi muito E eu legal. falo, a minha vida é construída por pessoas, não por coisas. Sou ambicioso, gosto de coisas boas, mas a preferência é por pessoas. E vocês estarem aqui hoje só me alimenta, né? E aí eu deixo até um pouco a Amandinha falar, que hoje ela está um pouco calada, que mulher normalmente fala mais do que a boca, né? E Não, a gente... Nessa presença eu vou deixar. A Amandinha é precisa, né? Ela cirúrgica. Não deixa gaguejar. Gaguejou, ela já faz cara feia. Mas foi importantíssimo, né, doutor? Parabéns aí, eu fico feliz. Confesso que fiquei espantado com essa equipe gigante aqui, né? Que estúdio maravilhoso, só gente, E o que eu acho, uma equipe fantástica. Hein? eu acho Parabéns. interessante, até o que reflete o próprio futebol, é as mulheres, né, que está se fazendo presente aí cada vez mais. Então, hoje sendo representada pela Amanda. Muito obrigado. Sim. Ó, Amanda, aí Isso tem que ter a Copa São Paulo Futebol Feminino, hein? Não, o futebol feminino tá crescendo. Acho que não vamos aí, começar no assunto, senão a gente não termina, né, Não, cara? Não dá. Deixa o gancho para uma próxima Exatamente, oportunidade. falar do futebol feminino. Eu quero que você traga aqui uma referência no futebol Pô, feminino. bacana, vamos sim, pô, as mulheres merecem esse Sim. espaço, tá? Também crítica à política do futebol feminino. E a federação tem muito a ver com isso também, né? Total, Diretamente. Total. Eu lembro na Câmara os vereadores falaram, pô, mas não vamos votar a Copa São Paulo, a federação é riquíssima. E não tá mentindo. Mas, pô, você precisava desse trato, poder público e tal. Mas, É isso. gente, não vou me alongar aqui, Sim. porque é um tema que envolve a nossa pré-candidatura, discussão com vários clubes, vai Sim. iniciar aí essa discussão e eu fico empolgado, né? Mas oportunidades não Amanda faltarão, né? Tá quase cortando. A aqui, casa né? é nossa aqui, a casa é nossa. Isso aqui não é construído claro. à toa, né? Isso E é fique o à lugar para vontade, acontecer. Fiquei à vontade. Então, mais uma vez, muito obrigado, de verdade. Agradecer a WAM. Vini, valeu. E até eu fiquei surpreso com o que está acontecendo aqui, né? Caraca, que estrutura, hein? Eu falei, pô, velho, Obrigado time grande aqui é, mesmo, hein? Pô, vou chegar lá, Acorde, que é não a sou Câmara esse de estrutura. Mediação, que tem um projeto aí muito grandioso pela frente. Que acho que depois é um assunto que a gente pode tratar num podcast específico, falar da mediação como forma de resolução de conflito. Eu acredito muito, eu não só acredito, como valido isso regularmente aqui dentro, né? Já diversas situações que usei a ferramenta da mediação para a resolução de conflitos nessa estrutura mais jurídica, né? Agradecer a Magara, que é uma empresa de cosmético também, que o qual a Amanda é proprietário, muito nos ajuda
além da empresa de cosmético, ela tem a sua agência que trabalha no marketing digital. Poxa, que Tudo legal. que vai acontecer aqui a gente vai ver em breve nas nossas mídias sociais, Poxa, através da Amanda e da Ana também, que é uma pessoa maravilhosa, que faz parte da nossa equipe aqui, que vai traduzir, está traduzindo isso com muito brilhantismo. É uma boa surpresa aqui para nossos parceiros, nossos colaboradores. Real Estate, que é uma empresa de gestão de ativos imobiliários, eu sou um fundador também, acredito muito na alavancagem da gente simplesmente transformar, dobrar o seu capital investido. Isso é fantástico. Já está acontecendo, já é uma realidade e tem muito ainda a caminhar pela frente, né? E até consultoria que está nessa questão já do marketing digital, da assessoria empresarial. E por não muito vou deixar para trás, o último, né? A Fernando Santos, Sociedade Individual de Advogados, né? Que sem ela, de verdade, né? Sem ela, talvez nada disso estivesse acontecendo, porque ela que ancora todos esses projetos aí. E graças a Deus eu me reconheço muito na qualidade de advogado. Não me vejo fazendo outra coisa, em que pese estou navegando mais para o lado do empreendedorismo do que da advocacia. Eu amo ser advogado, contudo o Poder Judiciário me deixa um pouco frustrado, né? E seria uma outra conversa, né? Então a gente acaba se afastando um pouco da advocacia para se me dirigir para o lado do empreendedorismo aí. E nada melhor do que ter uma mesa tão sólida como essa para discutir assuntos tão relevantes. Então, o código de mestre, eu quero que você só ratifique o seu código de mestre, que essa é a tônica do podcast, trazer pessoas com tamanho e envergadura para deixar o código dos mestres e Dani para as pessoas que talvez sejam norte, para às vezes no seu projeto de começar a vender alguma coisa, de mudar a vida. Essa é a tônica do código de mestre. Trazer pessoas de referência e que ela traga aquela pitada do que aconteceu na vida dela e que mudou a sua vida, né? E o nosso objetivo é que faça com que o seu exemplo reflita, que possa mudar a vida de alguém aí que está nos ouvindo. E esse brinde que eu vou guardar com muito carinho, né, que eu fui o primeiro, né? Você vai ter seus 10, 20 M de seguidores, aí vai ficar famoso, né? Uma equipe dessa aqui, com o talento do Isso Dr. é uma Fernando. profecia? E aí, pô, aí vai lembrar do amigo aqui, quando eu estiver na fama também, vou ter o maior prazer de retornar aí e bater esse papo bacana. E doutor também, desculpa, mas seja sempre bem-vindo, né? Não o conhecia, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouco mais da nossa carreira, até em bastidor aí. Você está em São Paulo, doutor? Estou em São Paulo. Mas nós estamos lá em São Paulo, com o escritório lá também. Quando eu estiver lá, depois vamos trocar aí os contatos. A gente vai tomar um cafezinho lá no escritório para nos conhecermos mais. Eu estou na divizinha ali, Alphaville, né? Alphaville. Barueri, ali. Tá, legal. De São Paulo. Show. E obrigado, meu parceiro aqui, colocou ele no saia justa aqui, hein? Então, ele entrou no campo. Ouvintes, código de mestre. Eu acho que a gente começou muito bem, tenho certeza. Vale a pena vocês escutarem os próximos episódios, que cada vez vai ficar melhor. Um grande abraço a todos vocês. É isso aí, pessoal. Valeu.